Faremos agora um breve resumo sobre as cordas vibrantes. Veja bem, aqui nós temos uma corda de comprimento L, de tal modo que essa corda ela seja fixa nas duas extremidades. Se você bate nessa corda, de modo que essa corda ela comece a vibrar, dentre todos os modos que essa corda tem de vibrar, o mais simples de todos vai ser com a presença de um único fuso. Essa estrutura aqui, ó, ela é chamada de fuso. Então, dentre todos os modos que essa corda tem de vibrar, o mais simples de todos vai ser com a presença de um único fuso. Esse é o chamado primeiro modo de vibração, também chamado de primeiro harmônico ou som fundamental. A gente chama de som fundamental porque se você souber tudo disso aqui, você saberá tudo de todos os outros modos de vibração. Pois bem, se o primeiro harmônico, que é o primeiro modo de vibração, ele apresenta um único fuso, isso quer dizer que o segundo modo que essa corda tem de vibrar vai ser com a presença de dois fusos. Então, se você tem dois fusos, você tem o segundo harmônico. E claro que se você tiver a presença de três fusos, então você terá o terceiro harmônico e assim por diante. Então, se eu digo, por exemplo, que uma corda ela está vibrando no seu nono modo de vibração, no seu nono harmônico, então quer dizer que ela vai apresentar 9 fusos, tá? Então, olha lá. Se o modo fundamental, se o som fundamental, o primeiro harmônico, a corda vibra com uma frequência F1, então quer dizer que no segundo harmônico, essa corda vibra com uma frequência F2, que vai ser 2 vezes F1. E se o terceiro modo de vibração, quer dizer, se o terceiro harmônico, ela vibra com uma frequência F3, então F3 será 3 vezes F1. É por isso que o primeiro harmônico ele é chamado de som fundamental, porque todos os outros harmônicos eles serão múltiplos inteiros desse som fundamental, certo? Outro detalhe. Nota que o que você tem aqui, olha, é apenas meia onda, né? Porque uma onda completa é isso aqui. Então veja que nessa figura o que você tem é apenas a metade de uma onda. Então você tem aí o que? Meia onda. Mas observe, perceba que essa meia onda, ela coube nesse comprimento L. Então, matematicamente, a gente diz o seguinte, a gente diz que uma meia onda, ela coube nesse comprimento L. Agora veja, se eu comecei com meia onda, eu irei até o final com meia onda. É claro que eu sei que aqui, ó, eu tenho uma onda inteira, mas se eu comecei com meia onda, eu vou manter essa meia onda até o final. Então veja, o que você tem aqui são 2 meia onda. Então você tem 2 meia onda que couberam nesse comprimento L. Então matematicamente você tem 2 meia onda e essas 2 meia onda elas couberam nesse comprimento L. Da mesma maneira, aqui eu tenho 1, 2, 3 meia onda e essas 3 meia onda elas couberam nesse comprimento L e assim sucessivamente. Então veja, o que você tem aqui, ó, é 1. Claro, isso quer dizer primeiro harmônico, um único fuso. Aqui você tem o número 2. Claro, são 2 fusos, é o segundo harmônico. Aqui você tem um número 3, porque são 3 fusos e, logicamente, você terá o terceiro harmônico.
Então veja o padrão matemático que existe aqui, ó. 1 lambda 1 sobre 2, 2 lambda 2 sobre 2, 3 lambda 3 sobre 2. Então, generalizando, eu terei n lambda n sobre 2 para eu manter o mesmo padrão matemático, e isso aqui é igual a L. Daqui você conclui que o comprimento de onda de um harmônico qualquer será, jogo 2 para lá multiplicando, você terá 2L, jogo N para cá dividindo, você terá N. Então veja, essa equação aqui é a equação para você calcular o comprimento de onda em qualquer harmônico que você quiser. Agora é claro, esse N, ele não pode assumir quaisquer valores. Esse N, ele tem que ser um número inteiro. Então ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e assim por diante, desde que ele seja um número inteiro. Bom, para eu calcular a velocidade de uma onda, eu sei que V vai ser igual a lambda multiplicado pela frequência. Daqui você tira que a frequência ela vai ser igual a V sobre lambda. Então quer dizer o seguinte, que se eu quiser achar a frequência de um harmônico qualquer, eu tenho que ter o comprimento de onda desse harmônico. Então, daqui você tira que a frequência de um harmônico qualquer vai ser 1 sobre lambda n multiplicado pela velocidade, certo? Na verdade, eu só fiz separar esses dois pelo seguinte, olha, se lambda n é igual a 2L sobre n, então quer dizer que se eu inverter esse lambda, eu inverto aqui também. Então quer dizer que 1 sobre lambda n vai ser igual a n sobre 2L. O que é que eu fiz? Eu inverti lambda. Então eu tenho que inverter esse lado também. Então, substituindo, fica a frequência de um harmônico qualquer vai ser 1 sobre lambda n, só que 1 sobre lambda n, ele vale n sobre 2L multiplicado pela velocidade. Bom, mas provavelmente você saiba que para calcular a velocidade de uma onda em uma corda, a velocidade ela vai ser a raiz quadrada de t sobre μ, sendo que esse t é a tração na corda e esse μ é a densidade linear. Não esquecendo que a densidade linear é a massa dividida pelo comprimento. Então, substituindo, você tira que a frequência de um harmônico qualquer, ele vai ser dado por n sobre 2L multiplicado por V, mas a velocidade de uma onda em uma corda vai ser a raiz quadrada de t sobre μ. E essa equação é para você determinar a frequência de um harmônico qualquer. Bom, bora fazer uma aplicação prática dessa equação. Nós temos aqui uma pessoa tocando um violão. Eu quero saber de que maneira eu posso alterar a frequência do som emitido, alterando o valor da tração, alterando a densidade linear e alterando o comprimento da corda. Primeiro veja, esses parafusos que existem aqui, eles são chamados de cravelha, e a função deles é alterar a tração na corda. Imagine que uma pessoa ela gire essa cravelha no intuito de aumentar a tração nessa corda. Ora, pela equação você percebe que a frequência e a tração elas formam entre si uma relação direta. Na verdade, a frequência
ela é diretamente proporcional à raiz quadrada da atração. Bom, mas a equação quer dizer que quando você gira a cravelha, de modo que você aumenta a tração na corda, aumentando-se a tração, tu vais aumentar a frequência. E aumentando a frequência, você deixa o som mais agudo, né? Um som agudo é aquele que tem uma frequência maior. A outra maneira é você alterar o comprimento dessa corda. Mas como é que eu posso alterar o comprimento se o comprimento da corda no violão é fixa? Isso você faz quando você desliza o seu dedo ao longo do braço do violão. Então, quando você desliza o seu dedo, que você aperta numa corda, você está diminuindo o seu comprimento. E se você diminui o comprimento de uma corda, você vai aumentar a sua frequência, já que frequência e comprimento, eles formam entre si uma relação inversa. Então, se você diminui o comprimento, você vai aumentar a frequência e deixando, portanto, o som mais agudo também, certo? A outra maneira é o seguinte: a densidade linear de uma corda. Quando você troca uma corda fina por uma corda grossa, trocou fina por uma corda grossa quer dizer aumentar a densidade. E se você aumenta a densidade, a frequência ela vai diminuir. Porque frequência é inversamente proporcional à densidade. Na verdade, a frequência ela vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade. Mas é uma relação inversa. Então, se você troca uma corda fina por uma corda grossa, tu estás aumentando a densidade. E aumentando a densidade, a frequência ela vai diminuir e, portanto, você terá um som mais grave.